Olá, eu sou Daniel Godri Júnior, é um prazer estar com você novamente. O que fazer diante da crise? O que fazer diante da crise? As pessoas falam em crise, né? E crise a gente sempre associa a um período econômico ruim, não é verdade? Mas existem outros tipos de crises, existem crises pessoais, crises no relacionamento. Eu queria falar nesse programa de uma maneira bem ampla, o que fazer quando a crise bate à porta? O que fazer ou algumas coisas a se fazerem quando a crise bate à porta? Bem, eu não sei se você já fez essa experiência ou se você reparou isso já, quando você, por exemplo, apaga a luz de um lugar está muito iluminado, por exemplo, aqui o estúdio está muito iluminado, a gente apaga a luz e fica naquela escuridão completa. Já fez essa experiência? Pois é, você fica naquela escuridão, no começo dá aquele medo, não dá? Poxa, onde estão as coisas? Está escuro, o que eu faço? Dá vontade de ficar parado para não se machucar, não é isso? Esse é o primeiro momento da crise, sabe? Quando a crise chega até nós, é como se a gente tivesse apagado a luz. A gente não vê saída, a gente não sabe para onde a gente deve andar, a gente não sabe exatamente o que fazer e quem está do nosso lado. A gente não sabe quem são nossos amigos, quem são nossos inimigos, porque a gente está num momento de crise e não está enxergando direito. É como se a gente estivesse num lugar onde a gente desconhecesse, não é assim? Esse primeiro momento que você apaga a luz, pois é. Aí existe o segundo momento da crise, que é o momento mais perigoso, sabe? É o momento que você se acostuma com ela. É o momento que os teus olhos começam a se acostumar com a escuridão. E as partes dos seus olhos que estão, os bastonetes, acredito, começam a acostumar para que você enxergue no escuro. Não é que parou de ser escuro, continua a mesma escuridão, mas os seus olhos começaram a acostumar com isso. E esse segundo momento da crise é pior, o momento que você se acostuma e começa a achar que viver assim é normal. Então você acostuma com um negócio medíocre, você acostuma com relacionamento pai e filho medíocre, você acostuma com relacionamento marido e mulher medíocre, você acostuma com a crise. Você diz assim, eu sou assim mesmo, sempre fui assim mesmo, sempre fui desanimado mesmo, sempre fui triste mesmo, e você começa a acostumar com aquilo. E é o segundo momento perigoso da crise. Porque nesse segundo momento você começa a enxergar a silhueta das coisas, você já começa a enxergar aonde é a saída, sabe? Mas nesse momento, se alguém acende a luz, você imediatamente fala, apaga a luz porque está me doendo a vista. A pessoa que está em crise há muito tempo, quando chega alguém acendendo a luz para ela, ela fala, desligue que eu estou dormindo, por favor, você está me incomodando. Sabe? Uma pessoa em crise há muito tempo, quando chega alguém para tentar livrar essa pessoa da crise, ela fala, não, apague a luz que isso está me incomodando. Ela está há muito tempo naquela situação. E esse é o pior momento da crise, sabe? Você acostumou a viver na escuridão. Você acostumou a deixar o teu negócio na escuridão, o teu relacionamento, a tua vida na escuridão. E repito, às vezes vem alguém acender a luz e você se irrita com a pessoa. Não é culpa da luz, não é culpa da pessoa. É culpa que você se acostumou com a crise. Então, diante desses dois momentos de crise, o primeiro imediato e o segundo que a gente deixou a crise, vamos dizer assim, se arraigar, nós precisamos tomar algumas decisões. Bom, o que fazer então num período de crise? Acender a luz, talvez, de maneira gradual. Talvez você não tenha uma luz que ilumine todos os cantos e por isso você está em crise. Se você tivesse luz, você não teria chegado nesse ponto. Mas talvez você tenha uma vela a acender, sabe? Ou alguém tem uma vela para você. E perceba que uma velinha, às vezes quando acaba a luz na nossa casa, ela faz toda a diferença, não é verdade? Como a gente valoriza um fósforo quando acaba a luz, porque faz toda a diferença. Para quem está em crise, uma pequena vela, um pequeno fósforo faz a diferença. Então, se você está vendo alguém em crise, uma empresa em crise, a sua empresa está em crise, você está dentro dessa situação, não negligencie os pequenos fósforos que você pode acender. Mas é só um fósforo, não tem problema, porque na crise isso faz a diferença. Eu vou dizer uma palavra para um amigo, não vai fazer diferença porque ele está numa crise tão profunda. Ao contrário, aí que vai fazer a diferença. Porque na crise, na escuridão, um pequeno fósforo faz a diferença. O que fazer na crise? Primeiro, não se acostume com ela. Segundo, saiba que abrindo a porta, existe luz lá fora. Terceiro, saiba que a luz volta, em algum momento a luz vai voltar. A ausência de luz não é definitiva. Quarto, procure ajuda, peça ajuda,
Quinto, readquira a paixão que você já teve. Sabe aquele brilho no olhar? Sabe aquele brilho... Você já assistiu o filme Rocky, o Lutador? Onde ele fala brilho no olhar, né? Onde o filme, um dos filmes do Rocky, não sei qual deles, assim, olho de tigre, brilho no olhar. A paixão faz a diferença. Readquira aquela paixão que te fez um momento chegar no auge. Você precisa reencontrar aquela paixão. Repensar que você já teve aquele brilho no olhar, que você já fez coisas darem certo, que se você fez uma vez, você pode fazer de novo. Então, comece a questionar os seus pensamentos negativos, comece a dizer para eles que isso não é real, comece a colocar os teus sentimentos submetidos à tua razão e saiba que você pode dar a volta por cima. O que fazer na crise? Falando em empresa, você pode e você deve, no momento de crise, cortar custos. Certo, cortar custos. Porém, amigo, cortar custos, você tem que cuidar. Quando, por exemplo, um paciente está ligado nos aparelhos porque está em coma, tem aparelho que você não pode desligar, entendeu? Senão o paciente morre. Eu sei que é óbvio isso, mas tem empresas que fazem isso. Se você desligar a coisa errada, a tua empresa deixa de existir. Empresas grandes erram nisso. Tem uma rede americana chamada Circuit City, que era uma rede enorme americana, enorme. E tem uma rede concorrente da Circuit City que se chama Best Buy. Você pode comprar produto eletrônico nas duas, etc. Duas redes gigantescas, monstruosas. Quando veio essa crise aí nos Estados Unidos, elas tiveram posturas diferentes diante da crise. As duas, obviamente, entenderam que cortar custos era importante, só que uma cortou o essencial e outra não cortou o essencial. A Circuit City, ela fez uma planilha, um balanço e chegou à conclusão que tinham vendedores que ganhavam muito. Sabe por quê? Porque eles vendiam muito, óbvio. E eles ganhavam uma comissão maior porque eles eram tão bons que começaram a passar a ganhar melhor. Eles pensaram, vamos cortar esses vendedores que estão ganhando muito. A Best Buy fez exatamente o contrário. No meio da crise, no meio da escuridão, ela investiu em pessoas. Ela fez exatamente o contrário. Ela investiu no seu melhor potencial, nos seus melhores vendedores, capacitou eles, motivou eles. O resultado é totalmente oposto, mesmo eles estando no mesmo segmento, mesmo eles estando na mesma situação de crise. A Circuit City perdeu um monte de loja, fechou um monte de loja. Best Buy cresceu, mesmo na crise. Então, é exatamente isso. Corte custos sim, mas não corte pessoas boas. Na crise, você tem que segurar os teus melhores talentos, não deixar que eles vão embora, a não ser que não tenha outra alternativa. Então, na crise, segure e retenha os seus melhores talentos. Se você for cortar custo pessoal, não manda embora aquele talento extraordinário da tua empresa que pode te ajudar a sair da crise. Na crise, você deve, às vezes, precisa mandar alguém embora, mas você não vai mandar aquelas melhores pessoas, você vai reter os melhores. Já voltamos. O que fazer em meio à crise? Até já.